Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre as mulheres nas empresas. Sim, mulheres executivas. O que é preciso para ampliar a sua participação nas empresas? E mais, que vantagens essas empresas podem ter com as mulheres no poder? Tudo assunto para a gente conversar hoje com Ana Maria Guimarães, que é diretora da Sampo Escola de Negócios, uma escola que criou um pós-MBA, podemos chamar assim, um pós-MBA destinado a mulheres que queiram fazer parte de conselhos de administração nas empresas. A Ana Maria, inclusive, é a coordenadora geral deste curso, está aqui ao meu lado. Ana Maria, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia. Tá, bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Obrigada aí pela oportunidade. Um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso e principalmente para tratar deste assunto. Ana Maria, qual é hoje a verdadeira participação da mulher no mercado de trabalho? Olha, nos conselhos de administração, vamos começar. No mundo, a participação feminina é em torno de 21%. E no Brasil, nós somos somente 7,2%. Quer dizer, o tempo passa e a gente não está conseguindo evoluir e atingir essa meta. Por que essa evolução ela ainda é tão lenta? Apesar de todos os processos terem cada vez mais velocidade, essa presença das mulheres no mundo corporativo ainda ser pequena nas áreas de comando. Porque é preciso sempre lembrar, e a gente já ressaltou isso em programas anteriores, as mulheres sempre estiveram presentes no mercado de trabalho. Haja vista, por exemplo, as grandes confecções, em que tinham mulheres como costureiras, apenas para pegar um detalhe. Mas, no comando dessas empresas, por que a velocidade ainda é tão baixa? Bom, vamos começar por conselhos de administração. O que a gente tem percebido, conversando com fundos de investimento, conversando com presidentes de conselho, que não é o caso de uma rejeição contra a mulher, mas eu acho que simplesmente pelo desconhecimento. Então, eu acho que a gente tem dois desafios na Sampo. O primeiro é preparar essas executivas, herdeiras, advogadas, para empresárias, mesmo conselheiras que desejam atualizar seus conhecimentos para atuarem bem em conselhos. E depois nós temos que fazer um programa de divulgação dessas mulheres para os conselhos, não só os conselhos de administração, mas também os conselhos consultivos. A gente não pode esquecer que o nosso país, 90% do PIB, ele é composto por empresas de capital nacional. Então, eu acho que tem uma oportunidade da gente ampliar a atuação, colocando homens e mulheres trabalhando juntos para performar melhor, visando o quê? A sustentabilidade corporativa das organizações e a perenidade das organizações. Haja visto os exemplos, os maus exemplos que a gente tem tido aí em alguns conselhos de administração instalados no Brasil. Aliás, Ana Maria, você chamou a atenção para a participação da mulher nos conselhos. Sim. Por que o foco nessa questão? Qual é a importância de ter as mulheres dentro deste espaço, se nós pensarmos nessa própria projeção das mulheres dentro das empresas? Primeiramente, a diversidade de gênero ela faz a riqueza do conselho, porque a mulher, pela própria nossa natureza, nós somos mais detalhistas, quer dizer, dando numa análise de uma demonstração financeira, a gente tem, eu acho que o talento de ir mais profundamente nos detalhes, a gente entende que o homem é mais generalista, então numa discussão estratégica, os homens se saem muito bem. Eu acho que a gente tem também um quê mais delicado, eu acho que para a resolução de conflitos, uma forma mais tranquila de estar atuando. Então, acho que não é uma questão de ser homens ou mulheres, mas eu acho que é uma questão de juntos atuarmos para o bem da companhia. Eu acho que com perspectivas complementares. Ou seja, existem características diferentes na forma da mulher pensar e do homem pensar o trabalho? Sim, eu acho que, do que eu te falei, eu acho que há uma complementariedade, né? Eu acho que um conselho só de mulheres é ruim, um conselho só de homens é ruim. Não é que é ruim, quer dizer, você não consegue explorar toda a potencialidade dos gêneros femininos e masculinos trabalhando conjuntamente. A presença da mulher nos conselhos pode beneficiar também a abertura de outros espaços em papéis de liderança para as mulheres?
Não tenha dúvida, né? Porque quando a gente fala de conselho de administração ou conselhos consultivos, é interessante entender aonde que está no mundo corporativo. Quer dizer, nós temos toda a diretoria e o presidente da empresa e, acima disso, nós temos os controladores da empresa. Então, se no nível de controle da empresa que governa as organizações nós já temos mulheres, eu acho que funciona mais ou menos como um espelho para que outras mulheres possam alçar esses cargos também. Mas também eu acho, Milton, que no passado recente também eram poucas mulheres, por exemplo, nas escolas de engenharia, que queriam seguir uma carreira mais técnica ou medicina ou mesmo advocacia. Eu acho que agora o mundo mudou, o mundo se ampliou e eu acho que a gente vê que nas organizações tem muito mais mulheres sendo preparadas e já em cargos de comando nessas organizações que seriam as futuras conselheiras, né? Porque é importante para você ser conselheiro, você também tem uma experiência na gestão das organizações. Então, existe já essa tendência do aumento de número de mulheres nos conselhos? Sim, inclusive, quer dizer, no mundo começou na Noruega com o estabelecimento, o governo estabeleceu cotas da obrigatoriedade de mulheres estarem em seus conselhos. Havia um número específico de mulheres nos conselhos, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. O que ocorreu? Infelizmente, não tinham mulheres preparadas ainda para atuar em conselho. Atuar em conselho é difícil? Não. Eu não digo que é muito simples, mas assim, se as pessoas estão preparadas, conhecem de gestão, têm formação em governança corporativa e se prepara para as reuniões de conselho, a participação não é uma participação complexa, eu diria, né? Mas ela tem que ser atuante. Pois é, porque apenas abrir espaço para as mulheres, nós já vimos em outras experiências que acaba não funcionando. O que é preciso é dar voz a esta mulher. E nós temos vários exemplos, mundo afora, de mulheres participando de mesas de reunião, mas de não serem ouvidas pelos homens que lá estão presentes. Por que isto acontece? Que barreira é essa que existe ainda no mundo corporativo? Olha, eu acho que essa questão de não ser ouvida é mais a competência da própria mulher. Eu acho que, no seu ouvido, eu acho que não é uma questão de gênero, tanto homem quanto a mulher. Eu acho que a gente fala muito nos movimentos femininos de empowerment e de liderança, quer dizer, o meu entendimento dessas questões é o seguinte: primeiro vem a competência, a liderança é um resultado dessa competência. Então, por exemplo, seja numa reunião da ONU, seja uma reunião da sua empresa, seja uma reunião de conselho, para você ser ouvido, primeiro você tem que ter conteúdo e depois você tem que ter algumas competências comportamentais para você ser ouvida. Por exemplo, capacidade de argumentação, capacidade de agir em colegiado, capacidade de resolução de conflitos. Então, todas essas competências comportamentais com conteúdo, claro, qualquer executiva, ou seja, homem ou mulher, vai ser ouvido. Então me permita só voltar um pouquinho, quando Claro. Você falou ali agora há pouco que se criou cotas para a presença das mulheres dentro de conselhos, mas o resultado inicial não foi positivo, porque essas mulheres não estavam preparadas para assumir aquele cargo naquele momento. Que experiências vieram? Por favor, pode complementar. Que não é o que acontece hoje. Então, a gente não pode dizer que no mundo, quer dizer, isso aconteceu 10, 15 anos atrás, quer dizer, o mundo evoluiu, o mundo mudou, as mulheres têm já um lugar de destaque no mundo corporativo e no Brasil nós temos muitas executivas preparadas. Só entre os cursos do IBGC, do BI e agora da Sampo, a gente deve ter só da Sampo nós vamos ter 30 executivas formadas, do BI já 70, quer dizer, nós já temos bastante capital humano para atuar bem nos conselhos. Bom, então isso já é um outro passo, porque é isso que eu queria, para aí que eu queria levar essa nossa conversa. No início se tentou criar cotas, não foi uma experiência bem sucedida, mas novos passos surgiram neste caminho, ou seja, preparar essas mulheres, criar ambientes para que essas mulheres estejam mais bem preparadas. E pelo que você mostra aqui,
no Brasil nós já temos esses ambientes para tal que podem ser bem aproveitados. Temos. E, além disso, o que é interessante também, Milton, é o seguinte, tem um projeto de lei para estabelecimento de cotas em empresas de economia mista aqui no Brasil. Então, quer dizer, uma pergunta que você pode colocar, Ana, você é a favor ou contra as cotas? Eu sou a favor, mas desde que seja transitório, para fazer uma correção dessa rota da gente ter pouquíssimas mulheres nos conselhos. Como eu falei, numa média de 21% da presença feminina nos conselhos no mundo, nós somos atualmente somente 7,2% de mulheres nos conselhos. E depois, claro, que segue um caráter meritocrático, né? Quer dizer, a mulher performou bem, claro que ela vai ser convidada. A gente já viu que a característica é interessante, homens e mulheres em conselho são complementares, mas após um certo tempo, claro, da mulher no conselho, ou ela performa bem ou ela está fora do jogo, né? Mas aí, então, pelo que você está nos mostrando, quer dizer, o processo de cotas ele é interessante, mas apenas um processo inicial e com o complemento da educação executiva. Assim, a governança corporativa, eu sempre falo, não é difícil, mas tem suas especificidades. E via governança você consegue resolver muitos conflitos. Então, por exemplo, desconfiança entre sócios, empresas nas áreas de compra. Você estabelece uma matriz de risco, coloca que um risco potencial e de grande impacto é alguma fraude no departamento de compras e você coloca uma auditoria interna no departamento de compras. Então, se você conhece governança, via governança você pode resolver muitos conflitos que sem a governança tem muitas histórias aqui no Brasil que o acordo de sócios acaba não se concretizando e a oportunidade das empresas de terem conselhos de consultivos ou conselhos de administração, essa iniciativa é morta também. Aliás, a Kátia, aqui pelo nosso e-mail, ela escreveu para mundocorporativo@cbn.com.br. Gostaria que você definisse bem quais são as funções dos conselhos dentro das empresas e qual o poder desses conselhos nas decisões. Tá. Bom, primeiro a gente só tem um conselho de administração, um conselho consultivo, um conselho de administração de uma companhia aberta e um conselho consultivo de uma organização de controle fechado. Apoiando o conselho de administração, nós temos os comitês. Então, por exemplo, nós temos um comitê de auditoria, temos um conselho fiscal, temos um comitê de inovação e tecnologia, nós temos um comitê de pessoas, por exemplo, e que apoiam o conselho de administração. Por que existem esses comitês? Porque o conselho de administração, na prática, faz normalmente uma reunião por mês, quer dizer, não tem tempo de se dedicar a temas que são bastante importantes, que via comitê você pode explorar esses temas. Qual foi outra pergunta? Não, o verdadeiro poder dos conselhos, o poder de decisão grande. Dentro da empresa. Total, o conselho de administração pelo próprio nome, ele governa a empresa. Então, ele tem o poder de governar, quer dizer, ele determina os rumos da companhia, ele não estabelece estratégia, mas ele define os rumos da companhia, principalmente em termos de rentabilidade e de crescimento. E a diretoria executiva conduz uma estratégia para alcançar esses objetivos. Outro poder do conselho que é bastante importante, o conselho ele tem a deliberação de aprovar o orçamento das empresas dos anos seguintes e do próprio ano, as demonstrações financeiras trimestrais, normalmente que acontecem, e também tem o poder de destituir ou contratar o CEO, o presidente da empresa. Por aí a gente tem uma ideia clara da importância dessa ferramenta dentro da empresa, dessa instituição dentro da empresa. E é importante deixar claro que o presidente da companhia ele presta contas ao conselho de administração. Então, quer dizer, entre aspas, quem é o chefe do presidente da companhia é o conselho de administração. Aliás, e imagino que muitos brasileiros foram apresentados aos conselhos de administração, ou a esta instituição dentro das empresas, com o caso Petrobras.
Porque começou numa discussão exatamente dentro do Conselho de Administração e aí se descobre o poder que essas pessoas têm para tomar decisões de investimentos de uma empresa. Por exemplo, como aconteceu com a Petrobras. Sim, não tenha dúvida. E nós temos empresas também onde o capital é disperso, onde você não tem um dono majoritário. Exemplos... Renner, a gente pode dizer, Renner, Embraer, onde o Conselho de Administração tem um poder muito grande. Então, os conselheiros, eles têm que performarem muito bem, têm que ter uma competência no setor e na prática que eles estão contribuindo para o Conselho, porque isso pode ser para o bem ou para o mal. Não é? Uma decisão errada numa empresa de controle disperso, quer dizer, você compromete investimentos aí, muitas vezes até de longo prazo. Tá. E isso funciona também em empresas com as mesmas características da Petrobras, que tem uma participação do poder público, do governo, da União muito forte? Ou deveria funcionar? Com certeza não. Tem que funcionar, porque o que a gente não pode esquecer também é o dever fiduciário do conselheiro para com as empresas. Então, independente se o capital ele é disperso ou não, quer dizer, cada conselheiro ele tem que atuar para o bem da companhia, não para o bem do seu controlador, mas para o bem da companhia, visando o quê? A perpetuidade e a sustentabilidade corporativa da Petrobras, no caso. Nós não podemos esquecer que Petrobras representa 30% do PIB nacional, 12% do PIB nacional, e o supply chain da Petrobras são 30 mil empresas que estão tendo seus resultados comprometidos porque estão na cadeia de óleo e gás da Petrobras, que está performando muito mal, infelizmente. Agora, esse pode ser um exemplo de mau uso do Conselho? Ou do Certamente. mau papel do mau Conselho? Mau papel desempenhado pelo Conselho. Mas também nós não podemos esquecer, Milton, que a Petrobras, nós temos investidores minoritários que também têm voz dentro do Conselho. Nós não podemos esquecer também que a Petrobras tem um conselho fiscal. O conselho fiscal, nas organizações, ele tem o poder de contestar o conselho de administração. Então, no curso também, que a gente pontua muito fortemente que os conselhos, o sistema de governança das organizações tem que ter um conselho fiscal muito forte, porque esse conselho fiscal é o único que pode interpelar o conselho de administração. Então, poderia, no caso de Pasadena, o conselho fiscal poderia ter interpelado o conselho de administração, dizendo, olha, esse não é o melhor caminho para a gente, esse não é o melhor valor de aquisição dessa siderúrgica, e o estado da arte que ela está também, quer dizer, vai demandar um investimento em termos de recuperação das suas condições básicas para operar que talvez não esteja no core da Petrobras nesse momento. Uhum. Ana Maria Guimarães, dentro do trabalho que vocês realizam lá na escola, na Sanpou, que é uma escola de negócios, sim, vocês estão dedicando um espaço exatamente para preparar estas mulheres para chegar num conselho das empresas. Certo, perfeito. Quais são os cuidados que vocês têm nesse sentido? O que para vocês é essencial nesta preparação desta profissional? Tá. Bom, primeiro, nós temos um processo seletivo bastante rigoroso. Ele é constituído de 3 fases. A primeira fase é uma análise da biografia da executiva. A segunda fase é uma conversa pessoal comigo. E a terceira fase, nós temos um comitê acadêmico na Sanpou, onde eu, juntamente com o CEO, que é o Securato, e o diretor acadêmico, Adriano Musa, a gente faz a validação final ou não de uma executiva para estar participando do nosso curso. Dessa vez, a gente recomendou que 2 executivas não fizessem o nosso curso. Por quê? Elas não estavam preparadas ainda e não tinham sido submetidas a uma complexidade de negócio para estar atuando em conselhos de administração. O que é interessante? É importante que na sala de aula a gente tenha uma discussão entre iguais. Então,
executivas com bastante conhecimento em gestão nas suas áreas de atuação, e também elas vão ter um conhecimento complementar em governança corporativa. O curso é interessante porque de manhã a gente revisa toda a parte técnica e à tarde sempre estudos de case. E cases super atuais. A gente vai discutir Petrobras, a gente vai discutir Samarco, a gente vai discutir BTG Pactual e também alguns cases internacionais. O que o caso Samarco nos ensina? O conselho tem que ser forte, tem que ter dever fiduciário, o conselho fiscal tem que ser forte e o CEO tem que prestar contas ao conselho. A matriz de risco de uma mineradora tem que ser bastante forte, o risco ambiental tem que ser o primeiro risco que tem que ser visitado pelo conselho em todas as suas reuniões de conselho. Os conselheiros podem ser responsabilizados e até punidos por terem exercido mal a sua função? Sim, se eles forem estatutários, eles são responsáveis. É claro que todos os conselheiros têm um seguro que a gente chama de D&O, o seguro Directors and Officers, mas que protege os conselheiros, mas não contra fraudes. Então, a responsabilidade do conselho é muito grande, quer dizer, seus bens particulares estão comprometidos quando o conselheiro é estatutário. O Ângelo pergunta aqui também pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, quem escolhe os conselheiros? E aí ele põe assim, entre parênteses, são os homens? Atualmente sim, porque nós só somos 7,2%. Pois é, quem decide quem são os conselheiros de uma empresa? Em que momento, quem pode se candidatar a este cargo? É interessante, né? Tem toda uma, eu diria que tem todo um processo. Normalmente, no conselho, você não se oferece, você é convidado a participar do conselho. E quem define os seus conselheiros? Os controladores. E muitas vezes também há indicações de conselho. Tem um termo que a gente usa no mundo chamado interlocking, que é um grupo fechado. Então, um conselheiro indica o outro. E aqui no Brasil, como a maior parte são homens, então um conselheiro homem indica outro conselheiro homem. Eu acho que o nosso desafio aqui, Milton, no Brasil e também no mundo, é quebrar um pouco esse interlocking, ou aumentar esse interlocking de forma que a gente tenha também mulheres entrando nessa roda que possam participar dos conselhos. Pois é, então, além de pensar nas cotas, pensar em mulheres mais bem preparadas para assumir esses cargos, precisamos também mudar a cabeça dos homens. Não. Eu acho que não é uma questão de mudar. Eu acho que a gente até fez essa discussão, mas eu acho que é uma discussão que eu considero um pouco superficial. Eu acho que os homens, quer dizer, os executivos que estão nos cargos de comando, que indicam os seus conselheiros, não conhecem ainda as potenciais conselheiras mulheres. Eu acho que é uma questão de até um plano de marketing muito bem estruturado aí para apresentar ao mercado todo esse contingente de executivas. Algumas pesquisas feitas fora do país já mostraram que as mulheres têm dificuldade, mas principalmente não gostam de fazer política dentro da empresa. Política no sentido de conquistar espaço dentro das empresas. Isso é uma realidade hoje? Como mudar esse cenário se for realmente uma realidade? Olha, talvez eu acho que esse cenário é um cenário passado. A gente não pode desprezar o poder político nas organizações. Agora, você tem que saber como lidar, assim, fazer alinhamentos, né? Claro, sempre de acordo com a ética, mas fazer alinhamentos, conversar com quem está comandando uma certa área, um certo projeto. Em conselho de administração, quer dizer, quando você apresenta na pauta da reunião do conselho, quando você tem um tema, muitas vezes esse tema é discutido preliminarmente, ou via comitês, ou via entre conselheiros, para que na reunião de conselho, entre todos os outros temas que vão ser discutidos, os conselheiros gastem pouco tempo, porque aquilo já foi bastante discutido e consensado.
Claro que se um conselheiro também, quer dizer, o conselheiro independente, ele tem que ter independência, quer dizer, seja independente ou seja do lado controlador. Quer dizer, porque o importante é ele visar a sustentabilidade corporativa da empresa e a sua perenidade. Muitas vezes, quer dizer, há alguma divergência entre a orientação do controlador e o que o conselheiro acha que é o melhor para a empresa, e o conselheiro deve registrar isso na ata de reunião e, se for o caso, agradecer e sair do conselho. As mulheres são boas negociadoras? Sim. Nem mais nem menos do que os homens? Nem mais nem menos do que os homens. Eu acho que negociar é uma questão de gostar, é como vender. É como vender. Você vende uma ideia, você vende um produto, né? Se você gosta daquilo que você faz, você está preparado, você tem uma certa facilidade em lidar com todos os sistemas. Tá, o fato, então, de a mulher ter características próprias, e algumas delas você já citou no início dessa nossa conversa, não dificulta o seu papel numa negociação. Não é isso que vai impedir, por exemplo, que ela consiga internamente na empresa galgar cargos mais altos, inclusive funções dentro de um conselho. Sim, sim. Milton, a gente vê alguma dificuldade, tipo assim, a gente não tem o hábito de fazer um happy hour. Né, que os homens têm. Então, o happy hour faz parte dessa política interna da empresa, dessa negociação política, dessa conversa. Claro, e você pode ir para um happy hour, quer dizer, você não precisa passar muito tempo, mas tem que ser algo prazeroso. Fazer networking tem que ser algo prazeroso, com ética, com disciplina. Mas eu acho que atualmente, quer dizer, a gente não pode dizer que isso eu não faço, isso eu não gosto. Quer dizer, a gente tem que ter... eu lembro quando eu assumi uma empresa na América Latina, no Rio de Janeiro, eu não tinha o hábito do happy hour. E os meus funcionários falavam assim, olha, Ana, eu acho que para você se integrar rapidamente, você tem que ir em nossos happy hours às quintas-feiras. E você sabe, Milton, que no final foi muito prazeroso. Porque era no centro do Rio e era um barzinho que tinha uns conjuntos de jazz. Então, eu não bebo cerveja, apesar de ser carioca, mas, sabe, eu tomei o meu suco ali, ouvi a música que eu gosto, consegui me integrar com os funcionários e isso acabou sendo prazeroso. Eu não poderia ir para um happy hour achando que aquilo é algo assim que eu não gosto, que não é do meu feitio. Mas não tenha dúvida, quer dizer, os relacionamentos, alguns temas que às vezes no mundo corporativo não são tratados, quer dizer, num momento um pouco mais descontraído, eles são tratados e trazem, eu acho, que esse relacionamento para o mundo corporativo ajuda muito nos relacionamentos do dia a dia. Você se referiu agora há pouco que lá no curso, voltado especificamente para estas executivas que podem chegar ao conselho, prepará-las para chegar aos conselhos, vocês trabalham com vários casos. Nós até citamos dois aqui, Petrobras e Samarco. Eu gostaria de tratar de casos positivos que vocês apresentam lá. Um exemplo de um caso positivo e que mostra sobre essa participação da mulher, o quanto ela pode ser importante dentro dos conselhos. Um trabalho que vocês têm de forma positiva. Eu acho que um case que a gente tratou no ano passado foi o case da Embraer, né? Que tem uma mulher no conselho. Uma só? Eu acho que é uma só, Milton. Eu acho que ela tem um assento pela Previ, né, que é um fundo de pensão. E a Embraer está performando muito bem, está sendo ajudada aí pela taxa de conversão do dólar, mas não tenha dúvida, quer dizer, é um corpo técnico bastante preparado, um CEO bastante performático e que onde os funcionários têm um orgulho muito grande de pertencer à empresa e é uma empresa de sucesso, uma empresa brasileira que se tornou uma multinacional. Acho que é um exemplo bastante interessante, importante, positivo que a gente tem. Quer dizer, um exemplo positivo de um trabalho bem feito pelo Conselho. Com certeza, também. Eu acho que é um trabalho em time, entre a capacidade técnica dos funcionários, uma diretoria executiva performante, bastante competente, e um conselho de administração que apoia e que governa a empresa. Bom, de uma maneira resumida aqui. Primeiro, o que precisam as mulheres para ocupar mais espaço dentro dos conselhos? Tá. Primeiro, eu acho que tem que ter um desejo genuíno.
tem que ter tempo para se prepararem e tem que serem formadas, né? Tem que ter uma formação complementar em governança corporativa e depois adquirir a prática. E o que ganha os conselhos e as empresas com as mulheres fazendo parte deles? Aumento da rentabilidade e crescimento. Isso é pesquisa que mostra claramente que com a presença feminina tem resultados, tem resultados muito positivos. Lá na frente, lá no caixa. Lá no caixa, que é o que interessa, né? Que é o que interessa, quer dizer, nada mais significativo para convencer os conselhos a abrir espaço às mulheres. Com certeza, a gente precisa, eu concordo com você, quer dizer que a gente precisa buscar exemplos positivos, a gente não pode esquecer que nós estamos num momento de depressão econômica, social e política, mas a gente tem que ver um caminho para sair, quer dizer, conselhos fortes, eles vão saber governar suas empresas nesse momento tão difícil, porque essa crise ou depressão, segundo alguns economistas, quer dizer, em 2019 a gente tem que estar pronto para sair dela, mas a gente tem que construir esse caminho. E a educação executiva é uma maneira de a gente se preparar para quando esse momento bom voltar. Não tenha dúvida, Milton, a gente tem não só educação executiva, mas a educação em geral do país. A gente tem exemplos aí, Finlândia, Coreia, quer dizer, são economias que estão na frente, mas por quê? Durante 40 anos investiram em educação. A gente tem que ter governantes que tenham essa sensibilidade e que gostem do país para prepará-lo para o futuro. Tá certo. Ana Maria Guimarães, quero agradecer a sua gentileza de estar conosco aqui conversando no Mundo Corporativo, trazer parte dessa sua experiência e desse desejo, dessa inspiração para que as mulheres participem de maneira mais ativa aí dentro das empresas. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Prazer foi nosso, muito obrigada pela oportunidade também. Ana Maria Guimarães, que é coordenadora geral do pós-MBA, destinado a mulheres que queiram fazer parte aí de conselhos de administração de empresas, diretora do Sampo Escola de Negócios, que é a escola que está à frente aí desse trabalho nesse MBA. A você que participou aqui dessa nossa conversa ao vivo pela internet ou pelo Periscope ou então mandando mensagens, o nosso agradecimento. Lembrando que você pode pegar todas essas informações, deve pegar todas essas informações e compartilhar aí com seus amigos nas redes sociais, porque o nosso grande objetivo é esse, fazer com que o conhecimento chegue ainda mais longe. E você pode também, se quiser, pegar o seu conhecimento e compartilhar com a gente, entrar lá no LinkedIn, no nosso grupo de discussões, Mundo Corporativo da CBN. Lá você pode publicar os seus textos, os seus artigos, que é uma grande maneira de a gente fazer com que esse conhecimento chegue mais longe. Combinado assim? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais.